Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de história. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a contemporaneidade, que é a Guerra do Vietnã. Foi um conflito armado que ocorreu entre 1955 a 1975, envolvendo principalmente o Vietnã do Norte, apoiado pela Frente Nacional de Libertação, conhecida como Vietcong, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações aliadas também. O conflito ele teve raízes nas tensões decorrentes da Guerra Fria, quando uma ideologia comunista e o capitalismo se intensificou no cenário internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a Indochina Francesa, que incluiu o Vietnã, lutou por sua independência contra o domínio colonial francês. Então nós vamos trazer aqui 5 características importantes que vão fazer parte dessa fase, ou seja, da Guerra do Vietnã. Vamos então à nossa primeira característica. Túneis de Cu Chi. Durante a Guerra do Vietcong, que nós temos aí, como citamos anteriormente, experimentou-se uma extensa rede de túneis que foram construídos em Cu Chi, localizado perto de Saigon. Esses túneis serviam como bases militares, esconderijos e rotas de suprimento para os Vietcongs. Então, eles eram tão complexos que incluíam salas de reuniões, cozinhas, hospitais e até mesmo escolas secundárias. Percebam vocês que nós temos aí, então, uma estrutura, uma composição que foi efetivamente construída, de forma, então, a atender e de forma a resistir também em grande parte dos ataques que ocorreram no Vietnã. Vamos, então, à nossa próxima característica. Agente laranja. Durante a guerra, as forças americanas usaram um herbicida conhecido como agente laranja para desfolhar as florestas e as plantações de arroz, que é uma característica muito forte nessa região, com o objetivo de negar aos guerrilheiros vietnamitas locais de esconderijo, ou seja, tentar retirar essas possibilidades, sendo que nós estamos tratando aqui de uma região de florestas intensas e muito fechadas, No entanto, o agente químico foi responsável por graves danos ambientais e saúde de milhares de pessoas, tanto de militares quanto de civis. Então, de certa forma, o que era a proposta diante de uma realidade provocou um grande acidente, com as pessoas, com militares e civis, como citamos aqui. Então foi efetivamente uma estratégia muito prejudicial, de certa forma, para esta sociedade. Vamos então à nossa próxima característica. Vietcong feminino. Embora a maioria dos combates do Vietcong fosse formada por homens, havia um número significativo de mulheres que lutavam na guerra. Essas mulheres eram conhecidas como Tias Ninh. Foram treinadas em táticas de guerrilha e como armadilhas, plantavam também essas forças diante das forças americanas. Então você tinha as mulheres que de certa forma atraíam os soldados norte-americanos para as armadilhas formadas. Elas também atuavam como enfermeiras, como cozinheiras, em um papel extremamente importante diante desse ambiente de conflito muito intenso que foi a Guerra do Vietnã. Vamos então à nossa próxima característica. Soldados americanos desertores. Durante a guerra houve um grande número de desertores do exército norte-americano,
que se opuseram à guerra e às políticas de governo. Então, isso foi um fator que efetivamente ocorre diante desse cenário. Muitos deles se refugiaram no Canadá e em outros países também, enquanto outros foram presos e enfrentaram, né, os processos como criminosos quando retornaram aos Estados Unidos. Então esse foi um dos efeitos que nós trazemos aqui, né, com relação a essa fase que foi, né, a Guerra do Vietnã. Vamos então à nossa próxima característica. Napalm Girl. Uma das imagens mais icônicas da guerra é a fotografia de uma menina vietnamita correndo nua, queimada após um ataque aéreo com napalm. A imagem foi tirada pelo fotógrafo vietnamita Nic Uc em 1972. E a menina na imagem, Kim Pu, ela sobreviveu ao ataque e passou anos em tratamento médico com relação aos efeitos que foi sobre o napalm. A imagem ajudou efetivamente a chamar a atenção para os horrores da guerra e mobilizar a opinião pública contra a intervenção norte-americana no Vietnã. Foi um fator extremamente importante, né? Esse processo de entender efetivamente quais eram as dimensões desse conflito, quais foram as dimensões dessa guerra, para então essa opinião pública, tanto norte-americana como também dentro do cenário mundial, entender que foi um problema muito sério para essa sociedade, bem como se posicionar contra a guerra do Vietnã. Assim nós trouxemos então algumas características importantes para nós conhecermos um pouco mais sobre esse universo da Guerra do Vietnã, que ocorreu recentemente, se nós pensarmos dentro de uma perspectiva histórica, ou seja, do tempo histórico. A todos vocês agradeço pela atenção e nos encontramos no nosso próximo Flash da História.